noite a todos. Tiveram um belo sábado, espero. Amanhã é dia de comparecer então aí à sua igreja, à sua congregação. Vamos congregar, né, gente? Isso é importante também. Não se esquece, já se inscreve no canal, fica aí até o fim, que depois da gente ler a nossa Bíblia, né, a gente está em Marcos, no livro de Marcos. Depois eu vou dar umas palavrinhas com vocês, vou interpretar um pouco como a gente sempre faz aqui, né? Vamos lá? E partindo dali chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. E chegado o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo-o se admiraram, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los a 2 e 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. E ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão somente um bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem alparcas e que não vestissem 2 túnicas. E dizia-lhes: na casa que entrardes, ficai nela até partirdes dali. É quando alguns vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. E saindo eles pregavam que se arrependessem, expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. E ouviu isso o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório, e disse: João, o que batizava, ressuscitou dos mortos, e por isso essas maravilhas operam nele. Outros diziam: é Elias. E diziam outros: é um profeta, ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: este é João que mandei degolar, ressuscitou dos mortos. Porquanto mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo, maniatado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia a João, sabendo que era varão justo e santo, e guardava-o com segurança e fazia muitas coisas, atendendo-o, e de boa vontade o ouvia. E chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia dos seus anos, dava uma ceia aos grandes tribunos e príncipes da Galileia, entrou a filha da mesma Herodias e dançou, e agradou Herodes, e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à menina: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe, dizendo: tudo que me pedires te darei, até metade do meu reino. E saindo ela, perguntou a sua mãe: que pedirei? E ela disse: a cabeça de João Batista. E entrando logo apressadamente, pediu ao rei, dizendo: quero que imediatamente me des num prato a cabeça de João Batista. E o rei entristeceu-se muito. Todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe a quis negar. E enviando logo o rei, o executor, mandou que lhe trouxessem ali a cabeça de João. E ele foi e degolou na prisão, e trouxe a cabeça num prato, e deu à menina, e a menina deu à sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isso, tomaram seu corpo e o puseram no sepulcro.
E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo quanto tinha feito, como o que tinha ensinado. E ele disse-lhes: Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinha tempo de comer. E foram sós num barco para um lugar deserto, e a multidão viu-os partir. E muitos o conheceram e correram para lá a pé de todas as cidades. E ali chegaram primeiro do que eles e aproximavam-se dele. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhe muitas coisas. E como dia já fosse muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: O lugar é deserto, e o dia está muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm que comer. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Dai-lhes vós de comer. E eles lhes disseram: Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer? E ele lhes disse: Quantos pães tende? Ide ver. E sabendo-o, eles disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em rancho sobre a erva verde. E assentaram-se repartindo e de 100 em 100, e de 50 em 50. E tomando eles os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães, e deu aos seus discípulos para que o pudessem diante dele. E repartiu os 2 peixes por todos, e todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e a passar adiante para a outra banda, a Betsaída, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-o despedido, foi ao monte orar. E sobrevindo a tarde, estava no barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas quando eles o viram andando sobre o mar, cuidaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos o viam e perturbavam-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. E quando já estavam na outra banda, dirigiram-se à terra de Genezaré, e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo o conheceram, e correndo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos aonde quer que saibam que ele estava, os que achavam-se enfermos. E onde quer que entrava, ou em cidade ou em aldeia, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças, e rogavam-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla do seu vestido, e todos os que lhe tocavam saravam. Vocês veem, né, pessoal, em todos os livros da Bíblia, seja ele escrito por Mateus, seja ele escrito por Marcos, seja escrito por Lucas, por João, os Atos dos Apóstolos, enfim, todos relatam as mesmas coisas e os mesmos milagres de Jesus, os milagres de multiplicação. E aí eu vou lembrar para vocês mais uma vez o seguinte: só quem faz milagres na nossa vida é Jesus. Deixem de acreditar, seja em pastor, em sábios, em João de Deus da vida, enfim, né, gente, em picaretas de forma geral. A única pessoa, o único ente que você
tem que verdadeiramente acreditar é Jesus. Eu aqui trago apenas a palavra para vocês. E não existe mandinga, não existe reza, não existe nada especial para você falar com Jesus. Mas você tem que estar íntimo dele. Como é que você fica íntimo de Jesus? Conhecendo a palavra, conhecendo a história dele. Quando você quer mais intimidade com uma pessoa, o que você faz? Você conversa com ela. Você quer saber como é que ela chegou até ali, de onde é que ela veio, quem é o pai, quem é a mãe dela, onde é que ela mora, qual o endereço, telefone, né? Você quer saber a idade, uma série de coisas, em que ela trabalha. Tudo isso a respeito de Jesus está na Bíblia. Está na Bíblia a idade dele, está na Bíblia o que ele fazia, o que ele era antes. Se diz aqui na Bíblia que era carpinteiro, assim como seu pai José. O que ele fazia? Ele ensinava, ele percorria a Galileia, a Judéia, Israel, toda essa região ele percorria. O que mais que ele fazia? Além de ensinar, ele curava. Ele falava das palavras de Deus, ele falava muita coisa, inclusive que estava no Antigo Testamento. A gente vai ver que quando ele cura lá um doente, o paralítico, ele até diz, olha, toma o teu leito, levanta, toma o teu leito, vai te mostrar ao sacerdote, né? E um leproso, aliás, vai te mostrar ao sacerdote e faz a oferenda que é determinada por Moisés, né? Que foi determinado por Moisés, então faça a sua oferenda a Deus. Isso tudo muda depois, a gente vai ver lá adiante, por quê? Né? Porque Cristo é o chamado Cordeiro de Deus, então a partir da crucificação de Jesus, não se exigia mais sacrifícios, né? Sacrifícios de bicho, sacrifício do que fosse. É claro que ainda existe aí a questão do jejum, mas isso não é moeda de troca também, tá, gente? É muito importante estabelecer desde agora isso. Jejum não é moeda de troca, como muitos pastores aí eu tenho visto que têm pregado, né? Em momento nenhum isso é falado na Bíblia. O jejum, ele existe quando você quer se aproximar mais de Deus, é você abrir mão de alguma coisa porque você quer se aproximar, mas não é moeda de troca, tá? A gente vai falar sobre isso também aqui nos nossos vídeos. Então já sabe, já deixa o seu like, se inscreve no canal. Eu volto com vocês amanhã, 7 horas em ponto, tá aqui novo vídeo para vocês. A gente vai ler amanhã ainda, continuamos em Marcos, vamos ver Marcos 7, tá? Sobre a tradição dos anciãos. Aqui a coisa começa a ficar feia já de novo, né? Vamos dizer assim, para o lado de Jesus. Ele é perseguido, na verdade, desde que ele nasceu por Herodes. Vocês devem lembrar essa história, né? Que é o começo da história, começo da Bíblia. Mas é isso, gente. Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com menos. Vamos compartilhar com uma pessoa para levar esse vídeo para mais pessoas, para que mais pessoas saibam da palavra de Deus. Eu estou aqui única, exclusivamente para isso. Eu estou aqui para passar para vocês a palavra de Deus. Aliás, quem quiser ouvir só a parte até que a gente finaliza a leitura, esteja à vontade também. Quer pular a primeira parte, esteja à vontade. Vai ter, claro, a interpretação que a gente faz para vocês aí da palavra, para deixar tudo mais claro e para ficar mais fixado na mente, que é importante para a gente ter essa intimidade com o nosso Senhor Jesus. Ok? Então, Deus abençoe todos vocês, uma excelente noite de sábado. Nos vemos amanhã. Deus abençoe. Até logo.